Está começando aqui. Pronto. Começamos a gravar. Bom, pessoal, novamente, muito bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem. Essa semana, acho que é uma semana muito legal, porque a gente vai falar sobre gestão de projetos tecnológicos, ou seja, como você vai gerir o projeto de vocês, como é que vocês vão planejar o projeto de vocês, e também trazendo esse conceito até para a sua vida pessoal. Como é que você pode também se organizar para poder atender suas demandas, entender como é que vocês podem validar uma solução. Aí hoje também vocês vão conhecer um pouquinho da minha jornada, que aí foi um exemplo que eu usei para poder justamente explicar alguns tópicos para vocês, que fazia muito sentido, combinava muito, então a gente colocou aqui. Então, o dia de hoje vai ser basicamente isso. Então, entender como planejar, entender como fazer um protótipo, como fazer um MVP, e assim vai. Beleza? Então, para a gente começar a entender, eu queria saber de vocês aqui no chat, falando no nosso microfone, o que é um projeto para você? Como é que você pensa assim, isso aqui é um projeto para mim? Dá um exemplo para mim do que seria um projeto. O que é um projeto para você? Quem pode ajudar? E aí, Yasmin, o que é um projeto para você? Tipo, criar um negócio, né, professor? Ter planejamento, elaborar aquilo, manter aquilo com a ajuda de algumas pessoas e criar aquilo através disso. Tá perto, tá perto. Gabriel Santos falou em planejamento. Calma, vocês vão entender que existe uma diferença entre projeto, planejamento e operação. Elis Carvalho falou, eu acho que seria reunir muitas ideias e possíveis sonhos. Talvez, Elis, isso seja assim, um pouco antes do projeto em si, né? Que aí você vai, é um momento de você se inspirar e correr atrás do projeto, não é isso? Vamos lá, mais alguém? Vou chamar por nome aqui, peraí. Bruna Lopes, diga aí, Bruna, o que você acha que é um projeto? Sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Bom, eu acho que é quando você tem ideias de, tipo assim, melhorar ou fazer algum evento e você quer fazer aquele evento e aí você projeta tudo para fazer aquele evento. Ah, não sei. Tranquilo, tranquilo, tá tudo certo. Bom, galera, um projeto, ele é quando você. Deixa eu ver, alguém comentou alguma coisa? Janete. Obrigado, Janete. Uma descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado, plano, delineamento. É por aí, viu? É por aí. Um projeto, pessoal, é algo que tem início, meio e fim, tá? Então, um projeto é algo que você desenha com um determinado objetivo. Então, ele não vai ser algo que vai continuar, é algo que você vai planejar o seu projeto para poder ser feito, visando sempre um objetivo, tá? Então, quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, na sua pesquisa você vai ter que ter um objetivo. Olha, eu quero chegar em tal ponto, sabe? Para poder obter algum tipo de conclusão. Então, você vai fazer um escopo, determinar os seus objetivos, mas o principal ponto de um projeto é justamente o que eu falei. Ele vai ter sempre início, meio e fim, tá bom? E aí, ó, será que existe então uma diferença entre planejamento, projeto e operação? Com certeza ela existe, tá? Por quê? Já que o projeto a gente tem início, meio e fim, o planejamento ele pode ser contínuo. Então a gente pode usar o planejamento, a gente tem o objetivo, que é o nosso projeto, a gente tem, né, essa trajetória que a gente quer fazer, mas a gente precisa se planejar para poder realizar esse projeto. Precisa pensar nas estratégias, pensar em como de fato você vai fazer com que aquilo aconteça. Então, o planejamento está muito mais voltado para a questão da organização e da estratégia que você usa para poder dar continuidade ao seu projeto, ok? Já a operação é algo rotineiro. Pense sempre nessa palavra. É algo rotineiro. Ou seja, quando, por exemplo, um McDonald's da vida
ele prepara lanches para poder vender, é operação. Ele está ali sempre fabricando lanche para vender. Quando o Daniel, por exemplo, faz os geladinhos dele para poder vender, ele faz aquilo com certa rotina. Então, isso é operação, sabe? Não é você planejar, não é você projetar, não. Operação que acontece de forma rotineira. É aquilo que faz o negócio ali continuar andando. São aquelas atividades que fazem o negócio continuar andando. Ok? Então, basicamente, são esses 3 pontos aí que vocês vão conseguir entender sobre planejamento, projeto e operação. Mas beleza, Léo. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida para vocês? Se sim, podem colocar no chat ou abrir o microfone, ok? A qualquer momento. Lembrando, hoje temos Kahoots, tá? No final da nossa aula. Ô, professor, Então, no caso, então, diga aí. planejamento não seria a mesma coisa que projeto, né? Tipo, você faz um planejamento para conseguir um projeto. Exatamente, exatamente. O planejamento ele vem dentro de um projeto também, ok? Bom, então como é que a gente vai elaborar um projeto? Vocês vão perceber que aqui Daniel, a gente traz sempre perguntas, né? O objetivo é que vocês usem essas perguntas como um guia para vocês, tá? Então, são perguntas que vão fazer com que vocês pensem em pontos específicos que devem ser pensados. Eu acho que essa é uma forma mais fácil da gente sempre entender a situação, entender o conteúdo. Então, como elaborar um projeto? Primeiro, como eu falei para vocês, o projeto ele tem início, meio e fim, mas também ele é feito por partes, tá? Então, quando a gente vai pensar no projeto, primeiro, o que é que nós vamos fazer? Qual é o intuito? Qual é o objetivo? O que é que de fato a gente quer propor dentro dessa atividade? Segundo ponto, como fazer? Então, beleza, eu quero fazer um geladinho. Como é que eu vou fazer um geladinho? Então, vamos pensar como é que eu vou fazer um geladinho. O Daniel sabe muito bem como fazer um geladinho, inclusive muito bom. Quanto custa, tá? Quanto é que vai custar para mim fazer esse geladinho? Isso pode ser qualquer outro exemplo, né? Então, quanto é que custa? Tem que pensar nisso também. Quinto ponto essencial, quando fazer? Então, pensar no calendário disso, tá? Ó, eu sei o que eu vou fazer, eu sei como eu vou fazer, eu sei quanto custa fazer isso, mas eu preciso também delimitar o tempo que eu vou fazer isso. Eu não posso passar 10 anos da minha vida fazendo isso. A não ser que realmente seja algo que tem que fazer por 10 anos, mas são pouquíssimas coisas que você precisa fazer por 10 anos, assim, né? Então, delimitar, olha, eu vou fazer isso durante 6 meses, durante 3 meses, um mês. Então, delimita quando eu vou fazer isso, ok? E o quinto ponto é quem vai fazer isso. Então, eu sei tudo, mas agora eu preciso saber quem vai fazer. Será que sou eu, mais algumas pessoas? O que é que cada pessoa vai fazer dentro desse projeto? Entendeu? Então, respondendo essas 5 perguntas, vocês têm algo muito bem delimitado para poder fazer de fato o projeto acontecer. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quanto custa fazer isso? Quando eu vou fazer isso? E quem vai fazer isso? Então, aí, 5 perguntas que vocês podem utilizar para diversas atividades que vocês vão fazer ao longo da vida de vocês, até na vida acadêmica também, durante a escola e tudo mais. Vocês podem pensar dessa forma, tá? Então, existem ferramentas que a gente pode usar para poder planejar esse projeto. Algumas delas são essas aqui que a gente está mostrando para vocês. É o Trello, é o Microsoft To Do, a Usando, o Planner, o Monday.com. São ferramentas muito legais que vocês podem utilizar, bastante completas, né? Em nuvem e tudo mais, online. E vocês podem utilizar para poder fazer todo esse planejamento, fazer todo o seu projeto, tá bom? Mas hoje a ideia aqui é passar para vocês 2 ferramentas muito, muito básicas, que até hoje eu utilizo, por exemplo, que é o 5W2H, a primeira delas, e a segunda delas é o Google Agenda, que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Mas vamos entender primeiro o 5W2H. Lembra daquelas perguntas que eu limitei em 5 primeiro, falei na instante? O 5W2H, ele usa também essa linha de perguntas. Só que aí nós temos 7 perguntas. Ok? Então, primeira delas é o que é o what. Primeiro que 5W2H ele vem justamente do inglês. What, why, who, where, when, how e how much. Ok? Então, 5 Ws e 2 Hs. Beleza?
Então, vocês vão utilizar essa linha aqui para poder desenhar o projeto de vocês. Então, vamos lá. Olha, o que, né? Que é o what. Ações concretas e objetivas que serão tomadas. Então, aqui você vai colocar exatamente qual é a ação. O que é que você vai fazer, tá? Na sua tabelinha. O segundo, por quê? Aí você vai justificar por que que você vai fazer aquela ação. Então, meta que se objetiva com a ação, tá bom? Então, a motivação, basicamente é isso. Por que que você vai fazer aquilo, tá bom? Quem? Dizer quem é o responsável por aquela atividade. Então, você vai dizer quem vai fazer aquilo ali, por mais que seja você. Coloca lá quem vai fazer aquela atividade. Isso é muito bom para questões em grupos, tá? E aí vocês podem delimitar quem do grupo vai fazer cada coisa. How much, ou seja, quanto, que aí trata do impacto financeiro dessa ação, que é o nosso o que, né? Então, quanto isso vai custar? Coloca lá, é de graça? Beleza, bota que é de graça, é gratuito, não paga nada, beleza, mas coloca lá, não custa nada. Como? É o how, é o nosso planejamento para a execução da ação. Então, aí você vai dizer como você vai fazer isso. Eu vou fazer isso reunindo o pessoal no Google Meet. Eu vou fazer isso por conta própria na minha casa. Ok? Então, explica como você vai fazer isso. Outro ponto é when, né? Que é quando. Ou seja, o prazo que você tem para poder fazer aquela ação. Tá bom? Então, coloca lá, ó. Eu tenho até o dia 29/11 para poder terminar isso daqui. Beleza? E onde? E, basicamente, aonde é que você vai realizar essa ação. Então, vou fazer na minha escola, vou fazer em casa, vou fazer na praça, sei lá, na ponte do Lago Caculé, não importa. Aí você vai colocar onde você vai fazer aquela atividade ali que você está se planejando. Deu para entender, pessoal? Ficou alguma dúvida? Então, são 7 pontos aí que vocês conseguem visualizar muito bem, de uma forma bem estratégica e simples, tudo que envolve, né, aquela sua ação, né, aquela sua atividade ali que você está planejando. Alguma dúvida? Não, de boa, deu para entender. Massa, que bom. Bom, a ideia aqui é que vocês façam esse quadro, tá? Se quiserem tirar print ou depois até colocar na internet um quadro do 5W2H para poder utilizar, ou fazer... não, melhor. Vocês tiveram aula de Google Sheets, né? Na semana passada. Então, vamos aí, né? Vamos montar essa tabelinha lá no Google Sheets. Bota lá o que, quem, quando, como, quando e onde. Dessa mesma forma aí. Inclusive, Léo, rapidão, Diga aí. só para lembrar para o pessoal, a gente ficou aí na última aula de passar um vídeo, né, um tutorial para eles de como fazer a planilha de notas, para eles poderem estar aplicando aí o que a gente passou na última aula de Google Planilhas, e a partir de agora já está disponível lá no canal do YouTube, certo? Eu vou passar o link para vocês, vai estar disponível lá no Padlet também, então... O pessoal tava cobrando aí quando é que a gente ia colocar, enfim, o pessoal estava ansioso para fazer essa atividade aí, então já está disponível, beleza, pessoal? Vou colocar no grupo, no Padlet também, então podem ficar tranquilos que já está disponível. Excelente, agora sim, agora sim. Então, pessoal, mas assim, fiquem abertos, tá? Pode fazer no Docs, no Word, vocês que sabem. O importante é vocês fazerem a tabela com essas características, ok? E eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma atividade pessoal sua, tá bom? Por exemplo, vamos lá. Eu estou na semana aí de provas, de atividades que eu tenho que fazer do colégio, por exemplo. Então vamos lá, o que é que eu tenho que fazer? O que, né? Vamos pensar no que? Estudar matemática, beleza? Por que eu estudaria matemática, por exemplo? Porque eu tenho uma prova de matemática, tá? Então, já tem uma correlação aí, ok? Então, sua meta, o que você tem que fazer e o porquê dela. Quem vai fazer isso? Maria. Maria é a pessoa que está nessa semana de provas aí do colégio, ok? Tem alguma Maria aqui no grupo? Deixa eu ver. Tem? Jogou Maria aqui, não sabia. Peraí. Não tem, que pena. Lamentável. Maria Clara. Maria Clara? É. Tá bom, então Maria Clara. Quem vai fazer é a Maria Clara.
Quanto isso vai custar para ela fazer essa atividade? Então, R$0, né? Só não vai fazer uma prova ainda gastando para fazer uma prova. Né? Como vai fazer isso? Por exemplo, como que? Não é como ela vai fazer a prova, tá, galera? É como, deixa eu ativar meu laser aqui. Não é como ela vai fazer a prova de matemática, é como ela vai fazer que é o seu o que, né? Como é que ela vai estudar para matemática, tá bom? Então, através de videoaulas do YouTube. Quando ela vai fazer isso? A meta dela é estudar matemática até o dia 26/11. Então, Maria Clara tem um tempo aí curto já, né, para poder fazer esse estudo. E onde ela vai fazer isso? Onde o quê? Onde ela vai fazer? Onde ela vai estudar matemática, já que ela vai fazer videoaulas no YouTube, através da internet, tá? Então percebam que tudo está relacionado sempre com o seu o quê, tá bom? Vamos a um segundo exemplo agora. O que o aluno vai fazer? Bom, aula do EJ, aula do nosso empreendedorismo júnior. Por que ele vai para a aula do EJ? Para poder estudar empreendedorismo, tá? Então, acho que é isso, né? Vocês vêm para cá para poder estudar, por exemplo, nessa semana sobre empreendedorismo. Quem vai para a aula do EJ? Maria de novo. Maria está cheia de compromisso para poder fazer. Quanto custa para Maria ir para a aula do EJ? Agora está custando R$50 a aula. Inclusive, vocês aí a gente vai gerar um boleto para vocês começarem a pagar para a gente a cada terças e quintas. Agora vai custar R$50 por aula. Ok? Novidades da vida. Agradecer muito a participação. Inclusive, tem quantos hoje aqui online? Tem muita gente. Ó, tirando 2 do eu, 1, 2, 3, 4, 5. 23 menos 5, 18. Vamos ter aí... Nossa, vamos ganhar um dinheiro bom agora, viu? Maria. Faz a conta aí rápida. R$3.600, é isso? Não, acho que eu tô viajando aqui. Mas aí vocês que sabem, galera. A gente pode fazer um abatimento, tá? Quem tiver com problema. Olha aí para o pessoal não acreditar nisso e sair correndo, hein? Eu tô levando muito a sério essa brincadeira. É brincadeira, velho? Pelo amor de Deus. Mas que vocês se piquem da aula. Mas seria uma boa, viu? Ó. Enfim. 2 por semana, ó, por semana seria 1.000, Rafa Maria. É brincadeira, galera, é brincadeira. Não corram, não. É de grátis. Como vocês vão participar da aula da J? Através do nosso Google Meet, né? Deixa eu ver se eu assustei o pessoal de verdade. A galera comentou aqui. Meus olhos até regalaram por um segundo. Ai, vamos assustar vocês aí. Vocês sabem, né? Eu gosto de fazer isso. Mas enfim, bora voltar aqui para a aula. Então, como é que eu vou fazer isso? Através do Google Meet. O pessoal já se viu no FIES agora, né? Tendo que pagar depois as aulas. Quando? Quando é que vocês vão assistir a aula? Quando é que vocês assistem a aula do EJ? Por exemplo, na próxima quinta, né? Dia 25/11, das 10 às 12 horas, né? Que é o horário aí, em média, que a gente tem de aula. Aonde? Pela internet. Então, esse aí é um exemplo. Desculpe um susto. Mas é o exemplo que a gente tem, por exemplo, para poder vocês fazer. Um terceiro exemplo e o último, para a gente fechar o 5WH, é: eu quero comprar um presente, está chegando o Natal, beleza? Ou eu quero comprar um presente para aquele professor sacana que fica toda hora dando susto na gente. Então, eu vou comprar um presente. Por que eu comprar o presente? Aniversário do Enzo. Na verdade, não é para mim, é para o Enzo. Inclusive, daqui até 2100, a gente vai ter toda a população de Enzos, né? Enzo número 1, Enzo número 2, e assim vai. Então, vamos lá. Aniversário de Enzo. Quem vai comprar? Maria. Maria realmente é uma pessoa que tem bastante atividade na sua vida, né? Quanto vai custar para Maria? Ela delimitou R$20, porque acho que ela não gosta muito do Enzo e ela vai só dar um negócio ali para poder dizer que não deu. Como?
pesquisando na cidade. Então ela vai lá em Caculé, vai dar uma rodada, né, ver as lojas que tem e tudo mais. Uma canequinha, a caneca é legal, né? Tá R$20, dá para comprar uma caneca bonitinha, tal, vai dar lá pro Enzo tomar um café dele. Quando? Ela quer fazer isso até o dia 29/11. E onde? Em Caculé. Então, me perdoem pelas brincadeiras no geral, mas percebam que a ideia é sempre essa. Vai respondendo as perguntas e vai ficando claro para vocês, cada parte, o que é que vocês têm que pensar. Beleza? Eu vi a zoada do chat? Ouvi a zoada do chat. Enzo não passa de 12 anos, por isso vai acabar de vez com a raça humana. É isso, Dudu. Estamos com vários Enzos nas nossas vidas. Quem não conhece um Enzo, atira a primeira pedra. Ficou claro, pessoal, sobre o 5W2H? Sim. Massa. E, por favor, novamente, Sim. não existe isso de R$50 a aula, não, viu? Só para reafirmar aqui. Inclusive, fiquei com medo de fazer essa brincadeira agora, mas tudo bem. Vamos lá. E aí, a ferramenta de projeto que vocês vão utilizar justamente para poder facilitar essa organização de vocês é o Google Agenda, tá? E aí, para vocês entenderem sobre o Google Agenda, nós vamos disponibilizar um link no YouTube, que foi um material desenvolvido por Daniel, em que ele mostra para vocês, passo a passo, como vocês podem utilizar o Google Agenda para definir metas, tarefas, atividades, eventos, tá? Para que vocês possam se organizar e aí sim, tendo na palma da mão do seu celular suas tarefas diárias, né? Sua organização mensal. Eu, por exemplo, uso. Eu tenho aqui no meu celular, por exemplo, acho que não vai dar nem para ver, mas a notificação aqui do Google Agenda falando sobre a aula de hoje e outras atividades que eu tenho que também entregar, tá? Isso tudo no dia de hoje. Então ajuda muito vocês, espero que vocês possam utilizar o Google Agenda. E aí na nossa atividade, a proposta é fazer atividade em casa, tá? Atividade individual, lembrando, eu falei com vocês lá no começo que algumas seriam individuais, outras em grupo, algumas poderiam não utilizar o tema do problema de vocês. Então essa é individual. Vocês vão fazer a organização da semana de vocês, que vai do dia 29/11 até o dia 3/12. Então, pega essa semana de vocês e organizem pelo menos 3 atividades ao longo dessa semana. Peguem um 5W2H e montem 3 atividades no mínimo, como a gente montou com vocês aqui antes. Escrevam lá no papel, na folha de papel, no Google Sheets, no Google Docs, aonde vocês acharem melhor. Depois vocês vão tirar um print ou tirar uma foto disso e jogar lá no nosso grupo, tá bom? Para a gente registrar que vocês fizeram a atividade. Depois disso, organizou o 5W2H dessa semana, beleza? Do dia 29/11 ao dia 3/12. Feito isso, vocês vão pegar essas atividades e colocar no calendário, tá bom? No Google Agenda. E vai nos colocar nosso e-mail, o e-mail do Daniel, lá como convidados. Vocês vão ver isso lá no vídeo do Daniel. Vocês vão colocar o nosso e-mail, que eu vou disponibilizar aqui no chat, também lá no grupo, como convidados. E aí o que vai acontecer? A partir do momento em que vocês registrarem a atividade no Google Agenda, isso vai chegar uma notificação para o nosso e-mail e a gente vai saber que vocês fizeram ela. Ok? Então, tudo está no vídeo. Qualquer dúvida, vocês vão poder falar com a gente. Vocês podem ver o vídeo logo hoje. É uma atividade rápida, pessoal. É muito rápido. Eu uso o Google Agenda aqui no celular mesmo. Rapidão você consegue já fazer as atividades. Não se preocupe com isso, tá bom? A preocupação é sempre que vocês façam as coisas do celular de vocês mesmos. Ok? Então ficou claro? 5W2H. Tira o print, manda. Eu no 5W2H coloquei que a minha atividade vai acontecer no dia 2/12, beleza? E lembre-se, atividades pessoais. Então, eu posso colocar a aula do EJ, eu posso colocar que eu vou fazer compras com minha mãe, eu posso colocar qualquer coisa. Aí vocês vão definir. O mais importante é organizar 3 atividades durante essa semana. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que ficou lá do 5W2H, que ela vai ser realizada no dia 2/12. Então, eu vou chegar lá no calendário do Google, dia 2/12, e vou criar um evento, uma meta, enfim, aí vocês ficam
a critério de vocês como vocês vão escolher isso, ok? E aí lá vocês vão colocar o nosso e-mail para poder fazer com que isso chegue até a gente. Ou, se preferir também, no último caso, se o e-mail não funcionar, pode também tirar um print da tela mostrando que as atividades estão ali organizadas. Beleza? Ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Gabriel levantou a mão. Fala aí, Gabriel. Assim, só para esclarecer, o 5W2H é para mandar no grupo e o Google Agenda pelo e-mail de vocês, né? Só para esclarecer aqui minha mente. Isso. Deixa eu só Beleza. Deixa eu só mostrar aqui bem rapidão. Eles perguntou no chat também, professor. Opa. Léo, as nossas atividades podem ser feitas de acordo com a nossa rotina? Tipo, você deu o exemplo de Maria precisando estudar matemática. Então pode ser mais ou menos isso? Sim, a ideia é essa. Primeiro, antes de vocês organizar um projeto de vocês, é importante vocês terem a vida pessoal organizada, né? Então, eu estou partindo desse pressuposto. Podem sim fazer atividades pessoais, tá? Não tem problema nenhum. Aqui, ó. Vamos dizer aqui que eu tenho atividade dia 24, por exemplo. Então, eu tenho aqui, ó. Vou adicionar, deixa eu colocar aqui mais opções. Pronto. Então, aqui eu vou adicionar o meu título, aqui a data, o horário. Eu estou falando rápido porque o Daniel vai explicar isso para vocês durante o vídeo, ok? As notificações que eu vou ter, aqui a descrição da atividade, importante vocês colocarem. Então, por exemplo, coloca aqui o que vai fazer, o porquê daquilo, tá? Dá uma breve descrição aqui do que você fez. Ou seja, pesca do 5W2H e coloca aí na descrição. E aqui, ó, em adicionar convidados, eu vou colocar o e-mail de alguém que eu quero que esteja por dentro dessa atividade, entendeu? No caso de vocês, vai colocar o meu e-mail e o e-mail do Daniel, que a gente vai colocar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Deixa eu descartar. Então, ó, tá vendo? Meu calendário ele é lotado, eu coloco tudo aqui. Esse material da aula de hoje está no Google Drive? Sim, com certeza, está tudo lá. Massa. Então, tudo certo? Daniel, chega aí. Vamos que vamos, minha gente. Antes de prosseguir, mais uma vez, bom dia aqui a todos. Antes de prosseguir, vamos recapitular. Para que a gente entenda melhor os próximos passos, a gente tem que entender melhor até onde a gente veio e onde é que a gente está. Para recapitular toda a história de hoje, eu quero contar uma história. A história de 4 jovens. Esses daí que estão aí na sua tela. É o Joãozinho, a Mariazinha, a Chiquinha e o Fernandinho. São 4 jovens com a idade de 13 a 15 anos, que moram numa cidade pequena no interior da Bahia. E dentro deles tem um desejo muito grande, mesmo que eles morem numa cidade pequena. O desejo de empreender. Só que eles tinham um problema, porque eles não sabiam como fazer isso. E aí, algo acontece. Pode passar o slide, Léo. Vamos prosseguindo com essa história. Um dia, eles estavam reunidos numa praça, os 4 juntos, num dia ensolarado. Conversa vai, conversa vem. Até que o Joãozinho dá um berro. Ele se anima, fica cheio de felicidade e não sabe o que aconteceu. A galera fica assustada, ninguém entende nada e ele diz a seguinte notícia. 2 empreendedores dessa cidade vão passar aqui no nosso colégio e a gente vai poder aprender tudo que a gente queria aprender sobre empreendedorismo. Todos eles ficam super animados, entusiasmados e vão aprender como empreender. No dia seguinte, eles vão para o colégio, em uma sala fechada, com ar-condicionado. Os empreendedores deram um ambiente de qualidade para eles. Eles apresentaram o caminho do empreendedorismo. Seria o passo a passo de como eles saem do zero até montar um negócio lucrativo. Um negócio que realmente faça diferença na vida das pessoas. Como a gente já aprendeu até aqui, galera, tudo começa com um problema. O problema é a base de qualquer solução e de qualquer empreendimento. É como se a gente quisesse montar um prédio. E para a gente montar esse prédio, a gente tem que ter uma base sólida. Então, a base de qualquer solução é o problema. Nosso papel é esses 2 que estão aí anotados. Identificar um problema relevante no nosso mundo e, logo em seguida, estudar tudo sobre ele. E aí eu apresento algumas fontes de estudo, que é o YouTube, o Google e as pessoas que estão ao seu redor, que conhecem sobre o problema, ou até os familiares, pessoas com mais conhecimento.
Depois de pensar no problema, surgiu esse balãozinho assim como se fosse pensar, exatamente isso. A gente vai pensar na solução, galera. Porque como o João disse pra gente uma vez, ninguém vai querer comprar o seu problema. As pessoas compram a solução que você oferece para o problema. E aí tem essas duas técnicas incríveis que o João apresentou pra gente. São o brainstorming e o brainwriting. Basicamente, o brainstorming é aquela reunião de grupo que vocês fazem para poder cada um jogar suas ideias, selecionar melhor e usar ela como solução para aquele problema. Temos também o brainwriting, que é a parte escrita é uma reunião de vocês também, só que com a parte escrita de cada solução para resolver o problema. Logo depois de pensar no problema, de pensar na solução, a gente pensa no modelo de negócios. Para quem não se lembra, o modelo de negócios é aquele quadro que tem 9 blocos que te dá tipo uma visão geral de tudo que funciona, de como que vai funcionar o seu negócio. E aí tem aquela parte do que, do quem, do como e do quanto, para te dar uma noção geral de como que seria esse seu negócio. Que olha como esses pontos se conectam. O seu modelo de negócios apresenta a sua solução para resolver o problema, dando o ponto principal de tudo, que é essa estrelinha que tem aí, que é a proposta de valor. Qual é o diferencial da sua solução? O que sua solução oferece de melhor? E por que a pessoa gostaria de comprar na sua mão, por exemplo? Essa é a proposta de valor. Então tá. Eles estavam nessa reunião, os 4, descobriram sobre problema. Foi o caminho que esses empreendedores seguiram. Problema, solução, modelo de negócios e qual que é o próximo ponto? O próximo ponto é para que todo esse caminho seja bem percorrido, a gente utilize de projeto, planejamento e execução. Projeto, vou planejar o que eu vou fazer. Projeto é a ideia que eu tenho. Planejamento é o passo a passo de como que eu vou fazer. E execução é as ações que eu vou tomar para poder realizar o meu projeto. Então, para isso, temos algumas ferramentas poderosas que a gente aprendeu até aqui no nosso curso. Dentre elas, temos o Google Docs e Google Agendas, Google Docs e Google Planilhas, desculpa, que a gente aprendeu com o João, que é muito útil para tudo na vida, galera. É útil para tudo. Para os seus trabalhos no colégio, para trabalhos acadêmicos, para até ofertas de solução que vocês podem apresentar para grandes empresas. Todas essas ferramentas se encaixam muito poderosamente. O 5W2AH, que a gente aprendeu hoje, além do próprio Google Agenda. Essas são as ferramentas e os caminhos que a gente seguiu até chegar hoje no nosso curso. Mas tá. Digamos que eu consegui fazer uma solução para resolver o problema, enquadrei um modelo de negócios, utilizei as ferramentas poderosas, mas e agora? O que eu faço agora? Como que eu poderia gerar uma solução na prática? Como que eu posso testar minha solução na prática? Então, eu segui todo aquele caminho. Resolvi um problema, identifiquei um problema, estudei o problema, tive soluções, fiz um modelo de negócios, utilizei as ferramentas, mas, tá, como que eu posso fazer isso na prática? Como que eu posso testar minha ideia de solução na prática? Existe alguma forma barata e simples de eu poder saber se meus clientes realmente comprariam isso? Para responder essa pergunta, é que surge um novo aprendizado de hoje, galera. O MVP, a validação, que a gente vai aprender agora com o Léo. Segue, Léo. Você é o cara, sacana. Oi, Maria. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai aprender sobre como validar essa bendita dessa ideia que a gente está pensando, estruturando e se organizando. Mas como o João falou, né? Ninguém vai comprar um problema, todo mundo vai comprar uma solução. Então, para comprar, para vender, a gente precisa de quê? Validar. Precisa testar, ver se o cliente gosta, ver se o cliente quer, como é que ele quer. E aí sim entra nossa ideia de validação. E Daniel já deu spoiler. Como validar nossa ideia? Mas o que seria validar? Gente, validar é justamente você conseguir entregar a sua proposta de valor, entregar aquilo que você quer ter de fato na sua solução, que você promove nela, e ver se de fato o cliente gosta daquilo, ver se ele de fato compraria aquilo. Lembra que durante a nossa fase de brainstorming ali, pensando em algumas ideias, eu falei o que com vocês? Pessoal, perguntem se o cliente de vocês compraria essa solução, compraria uma solução para esse problema, tá? Por mais que ainda vocês não tivessem uma solução pronta, mas será que alguém pagaria para ter uma solução para aquele tal problema?
Então, já é um começo de validação, percebe? Beleza, então por que validar é importante? Porque vocês não vão perder tempo desenvolvendo algo sem que ninguém queira, tá bom? Então, é muito importante vocês validarem cada passo. Primeiro, valida se realmente é um problema relevante. Segundo, valida se alguém pagaria por essa solução. Corre atrás para poder saber se a solução que vocês estão começando a pensar, mesmo que ainda inicial, faz sentido para quem vai usar. Porque às vezes para você faz sentido, mas para aquela pessoa não faz sentido, entendeu? Para aquela empresa que vai comprar o seu projeto, pagar pelo seu serviço, para ela às vezes não faz sentido ser daquela forma, entendeu? Então vai validando cada etapa, não deixa para validar só no final quando você acha que tem o seu projeto incrível, lindo e maravilhoso, todo prontinho. Porque às vezes você pode quebrar a cara e o cliente pode ver que, beleza, está lindo, mas não é o que eu quero. Está lindo para outra pessoa, mas não para mim, entendeu? E não deixe isso acontecer, porque isso é muito triste. Então, beleza, mas como é que eu vou validar a minha ideia, tá? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês. E a resposta do Daniel já deu esse spoiler, que é MVP. E eu queria saber de vocês. Vocês já ouviram falar sobre MVP? Tá, quem acompanha basquete, por exemplo, ou algum esporte americano, vai falar, é o MVP, é o pessoal lá que ganha o melhor do ano, o melhor da temporada. Também, né? Mas não é o nosso caso. E aí, o que é MVP para vocês? Claro que está ali no slide, mas eu queria saber de vocês. O que é que vocês acham? O que é que vocês entenderam? A Eli já ouviu falar da sigla, mas nunca soube o significado. Gabriel também. Massa, massa. Ninguém mais? Alguém já mais ouviu falar? Sabe alguma coisa? Dudu também. Ver essa sigla mais em jogos. Não sei se é MVP não, viu? MVP que eu tô falando acho que é outra coisa então. Vamos lá. MVP vem do inglês, mas a tradução é mínimo produto viável. Ok? O bendito do MVP, gente. Vocês vão ver isso aqui a vida de vocês toda agora. Então, o MVP, ele é algo que vai trazer, primeiro, a proposta de valor, ou seja, eu quero entregar para o meu cliente um exemplo, fugiu a memória agora, mas tá. Eu quero que o meu cliente ele tenha a experiência dele com aquilo que eu tenho a oferecer, ou seja, eu tenho que botar no meu MVP a proposta de valor. Segundo, tem que ser funcional, ele tem que conseguir usar aquilo ali, tá? Não adianta você colocar e ele não poder usar, ele tem que ter experiência de usar de fato. Tem que ser ágil, ou seja, você não tem que deixar muito tempo na mão dele para ele testar, basta um tempo que seja rápido justamente para que, se tiver algo errado, você já possa corrigir também. Então, é algo rápido e com baixo custo, ou seja, você não vai gastar muito também para poder fazer. Então, o MVP, no geral, galera, é justamente um teste que você vai fazer com o seu cliente com uma versão inicial do seu produto, entendeu? Ou seja, algo que, de fato, eles conseguem utilizar, ok? Então, eu estou falando dessa forma porque eu vou mostrar para vocês agora que existe diferença entre MVP, protótipo e prova de conceito. Talvez protótipo, acho que vocês já devem ter ouvido falar muito mais do que prova de conceito e MVP. Muita gente trata tudo como protótipo, mas não é bem assim, entendeu? Então é nesse momento aqui que eu vou usar um exemplo da minha startup, a Areja, justamente para mostrar para vocês a diferença entre cada uma delas. A prova de conceito, ela vem justamente para poder validar hipóteses que você está tendo ali, ainda no âmbito conceitual. Você não fez nada físico, você está estudando aquilo e precisa entender se aquele tipo de modelo de venda funciona, se aquele produto, aquela técnica que você usou naquele produto, de fato, funciona. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? A prova de conceito, em 2016, foi a primeira prova de conceito que eu fiz. E foi para um edital que rolou no IFBA, um concurso, que inclusive o professor Caribelli participava desse concurso. Ainda participa, né, professor? É o Ideia na Cabeça e Inovação na Mão. Não, eu não gerencio mais, mas às vezes atuo como jurado.
Tá ali por perto, tá ali por perto. Isso. Massa. Então, na época, lá no primeiro, segundo semestre do curso de engenharia mecânica, tinha esse edital lá dentro. Eu já tinha detectado o problema dentro dos ônibus, andando nos ônibus de Salvador, que é o problema do calor excessivo dentro dos ônibus, né? E aí, passando calor, eu vi que ia ter essa proposta do Ideia na Cabeça e Inovação na Mão, que era justamente a premiação que aconteceu no IFBA. Eu falei, ó, eu tive uma ideia, né, pesquisando algumas coisas, pensei em um exaustor, que ele funciona com a movimentação do veículo. Ou seja, o ar passa por dentro dele e com essa passagem você tem a sucção de um ar quente que está dentro do ônibus. Só que eu falei, pô, isso é novo, eu não tenho como provar que de fato esse efeito funciona. Eu não sabia se funcionava. É um efeito chamado Venturi, tá? E aí o que eu fiz? Ó, preciso provar no mínimo que isso aqui funciona, tanto para mim quanto para poder colocar lá no edital. Fui no fundo da minha casa, peguei umas latinhas de cerveja que meu pai bebe, tá? Não sou consumidor de cerveja. Montei um exaustor, né? Uma ideia que eu estava na cabeça, com cola quente, lata de cerveja, aqui a garrafa PET embaixo. Coloquei uma caixa de papelão grande com uma panela assim queimando palha de bananeira, que em casa, no fundo de casa, tem pé de banana, né? Bananeira, para gerar justamente essa fumaça. E aí pedi para minha mãe colocar um ventiladorzinho aqui fora, com o vento passando por dentro. Então, dessa forma, de forma muito barata, muito simples, eu não gastei nada fazendo isso daqui, talvez R$2, R$3 comprando os tubinhos de cola quente para poder colar tudo, né? Mas eu consegui ver que, de fato, com a passagem do ar, essa fumaça... Foi mal. Essa fumaça aqui, ó, tá vendo uma coisinha cinza no contraste aqui do preto? A fumaça, de fato, ela ficava saindo. Então, foi uma prova de conceito que eu consegui fazer justamente para poder ver. Montei um protótipozinho para poder ver se aquele conceito de fato funcionava. Isso, de fato, funcionou. Então, foi o meu primeiro ponto que falou, ó, isso aqui tem algo. Pode rolar alguma coisa. E aí eu vou mostrar para vocês a importância de você fazer cada parte e mostrar para vocês também que não tenham medo de, mesmo no começo, já procurar desafios, tá? Então, com isso daí, eu consegui ficar em primeiro lugar lá no concurso. Então, já abriu portas de dentro do IFBA para poder ter apoio em desenvolvimento de patente, estudar tecnologia, entendeu? Isso no segundo semestre do curso. Diga, professor. Léo, aquilo ali é um cheque, né, que você está recebendo, né? É um cheque de... Na época foi R$700, mas que já ajudou para começar. Olha o começo, que já legal. Olha a começo, estrada do cara. Já é o começo. E a importância de você ter, por exemplo, um troféuzinho aqui, isso aqui parece nada, mas isso te incentiva a você continuar, entendeu? Então, percebam, 2016 aí foi quando a gente teve quando eu tive essa primeira premiação, foi quando de fato comecei. E aí dá um corte no tempo, período que eu passei estagiando, sendo jovem aprendiz, também estudando em paralelo os conceitos que envolviam esse projeto, porque é um projeto um pouco, tem sua complexidade, e na época do início do curso eu não entendia muita coisa ainda, sabe? Foi algo que eu tive a ideia, mas ainda estava em stand-by. Eu precisava aprender muita coisa ainda para poder tocar para frente. E aí, em 2018, vem a segunda prova de conceito, que foi quando surgiu o ator de projetos do IFBA, em que eu precisava, foi a oportunidade que eu tinha para poder desenvolver o negócio e também a solução de uma forma mais aprofundada. E aí eu falei, ó, eu tenho que agora mostrar de uma forma diferente que isso funciona. Além do protótipozinho, eu preciso também mostrar em simulações, né? E aí foi o que eu fiz. Eu estudei no SolidWorks como simular o fluxo de ar passando por aqui, mostrar que, de fato, o ar que está subindo aqui, ele, de fato, subiria, né? Então, isso aconteceu, eu quebrei muita cabeça para poder aprender isso daqui, e acabei aprendendo no YouTube, por exemplo, inclusive, né? No YouTube foi a ferramenta que eu usei para poder aprender, e mostrei que, de fato, o efeito acontecia. E aí, com essas informações, eu submeti ao hotel de projetos, fiz lá o meu pitch, eu nem sabia o que era pitch na época, mas eu fiz lá a minha apresentação e acabei conseguindo passar. Fiquei entre as 3 equipes que foram selecionadas no Campo Salvador, e aí foi onde, de fato, deu início a essa trajetória de uma forma mais específica, sabe? De forma mais intensa no projeto. Aí foi onde comecei, de fato, a me dedicar exclusivamente a esse projeto.
Então é a professora Vanessa, lá do Campo Salvador. Então percebam, cada coisa ela pode gerar algo positivo para você, entendeu? Não tenham medo de mesmo no início se promover em qualquer tipo de desafio que vocês tenham. Então, ó, prova de conceito é isso, tá? Vocês mostrarem que aquela hipótese que você tem de fato funciona, ainda no âmbito conceitual, não na prática de fato ali, sabe? Então vamos lá, protótipo. O protótipo, você pode fazer um protótipo, desculpa, tanto para poder testar, aqui foi meu protótipo lá para fazer a prova de conceito, né? Latinha aqui toda amassada ainda e tal. Então esse foi o protótipo que eu fiz. E aí, em 2019, mais ou menos ali em 2019, surgiu um outro edital. Perceba que a vida ela vai guiando você também, né? Que era um edital... Abrindo as portas, né? Você vai entrando. Você vai aproveitando a oportunidade. Era um edital que tinha o intuito de coletar soluções para o mercado de ônibus, né? As empresas de ônibus do país todo se juntaram e abriram esse edital para poder ver o que é que tinha de novo no mercado, nas faculdades e tudo mais. E aí a gente falou, ó, nós não conseguimos testar na prática isso ainda, vamos fazer um teste em pequena escala. Se a gente não conseguiu testar em um ônibus, não conseguimos fazer um teste muito específico de laboratório, vamos montar um ônibus. A gente pegou um modelo de ônibus, fizemos ele 5 vezes menor, colocamos as aberturas das janelas também 5 vezes menor, tudo 5 vezes menor, inclusive o próprio, aqui não aparece, mas a gente fez um exaustor também pequenininho, 5 vezes menor do que seria antes. Aqui, ó, é a nossa plaquinha do sistema embarcado, que eu vou explicar para vocês mais na frente, mas ela que fazia funcionar aqui um exaustorzinho, que era um cooler, por exemplo. E o vento, em tese, do que passava ao redor do ônibus, era um ventilador, que a nossa orientadora, a professora Londa Akívia, trouxe da casa dela e deixou lá para a gente na oficina de mecânica para fazer. E aí, a gente foi ver como é que a temperatura se comportava, né? Se o propósito era reduzir o calor dentro do ônibus, tinha que ver a temperatura, né, que estava dentro dele. Então, a gente pegava aqui um secador de cabelo, ó, ligava, deixava o ônibus esquentar até uns 44 graus e depois acionava o ventilador por 5 minutos. E aí a gente fez vários testes, com e sem o exaustor, tudo fechado, tudo aberto. Foram várias situações que a gente foi testando e vimos que naquele modelo em que a gente propusia com o Areja Bus, era melhor do que sem o Areja Bus, entendeu? Sem a proposta da gente. Então, com isso daqui, a gente apresentou esses resultados, mesmo que simples. Veja o quanto é simples, né? Isso aqui é forro PVC que você bota no teto de casa. Meu pai é pedreiro, eu peguei sobras do que ele tinha feito uma obra aqui na região. Eu peguei sobras e a gente foi e montou. Levou para lá e montou. Papelão de novo. Enfim, com material que você consegue fazer, entendeu? E aí, com isso, nós, antes de tudo, no fim do hotel de projetos, a gente participou de uma entrevista, né? Como a gente ficou em primeiro lugar no Pitch Day lá, que foi o evento final do hotel de projetos, tivemos um certo destaque. Aqui, ó, é o nosso MVP pequenininho, que a gente usou nesse teste anterior aqui que eu mostrei para vocês. Esse daqui, a gente fez fibra de vidro, justamente já para poder ver se dá para fabricar de fibra de vidro. Esse daqui, ó, era o sistema embarcado da gente na época. E assim, a ideia do sistema embarcado é assim, quando o ônibus está parado, a ventilação não acontece muito bem com nossos exaustores, com os dispositivos naturais, digamos assim, tá? E aí, quando o ônibus está parado, a gente precisa acionar um elemento mecânico, que é um exaustor elétrico. Então, aqui a gente mostrava nessa caixa o seguinte, ó, quando a caixa está parada, o LEDzinho, aqui vermelho, ele fica aceso. Ou seja, o LED significa o exaustor elétrico que vai ser acionado. Quando a caixa se movimentava, então a gente movimentava essa caixa numa mesa, que era essa mesa aí o LED apagava, ou seja, o exaustor elétrico apagava justamente porque a outra parte do sistema ela conseguia funcionar com essa movimentação. Então era basicamente para poder mostrar. E aí, juntando tudo isso, culminou justamente lá no coletivo, que foi o edital que a gente participou, com startups que eu usava, por exemplo, a solução do Citamob, que você vê lá os ônibus que vão, o tempo que o ônibus vai levar para poder chegar até o ponto que você vai usar, o ponto que você vai pegar o ônibus, por exemplo. E do lado de soluções como essa, já bem estruturadas, com investimento inclusive, nós conseguimos chegar na final do programa, ficamos entre as 6, e do nada, fazendo coisas com
papelão, lata de cerveja, a gente chega em Brasília para poder apresentar para todos os empresários de ônibus do Brasil a solução que a gente tinha pensado. E sim, a gente não teve receio nenhum de chegar lá e colocar fotos como essa daqui, ó. Isso apareceu lá em Brasília, não no evento, por exemplo, entendeu? E a gente não teve receio, mesmo sabendo o tamanho que aquilo ali tinha. E conseguimos ficar em terceiro lugar, teve muita visibilidade, muita gente conversando, querendo ajudar para poder fazer testes, né, de fato, em um ônibus. Mesmo com pouco, a gente conseguiu levar isso à frente e fazer com que chegasse a quem era, de fato, nossos potenciais clientes, né, que eram as empresas de ônibus aqui do Brasil. E aí, por conta de todo esse processo, então, o protótipo, ele... deixa eu lembrar aqui uma coisa. O protótipo, então, galera, você não consegue aplicar na sua solução final. Ou seja, eu não consigo pegar isso daqui, ó, e colocar em um ônibus, certo? Mas eu consigo testar a solução, ok? Então, o protótipo, ele é diferente do MVP justamente por isso. Você não consegue aplicar ele, mas você consegue testar em um outro ambiente. Então, não conseguia aplicar a caixinha em um ônibus. Não ia funcionar. Entendeu? Ficou claro para vocês a diferença? Sim, sim. E aí vem o MVP. O MVP, valeu. O MVP, ele pode sim também ser você pode utilizar um protótipo, só que em tamanho real, que pode ser aplicável. E aí sim é o MVP. Tá? Cadê a foto? Pronto. Esse aqui é o projeto do nosso MVP. Então, tudo em tamanho real agora, em um ônibus, de fato. Ou seja, o cliente, a empresa operadora lá de ônibus, ela pode testar, ela pode instalar no seu veículo, as pessoas que utilizam ônibus, elas podem sentir o que o Área de Avanço ele vai promover para elas, né, que é evitar o abafamento dentro do ônibus, melhorar a qualidade de ar, uma série de outras situações, e ver como aquilo funciona na prática. Imagina aí um ônibus tremendo todo. Pronto, o ônibus... Eles deram para a gente lá um ônibus bem antigo, que claro, né? Se desse qualquer problema, para a empresa também não seria um problema. Graças a Deus não teve problema nenhum. E esse foi o teste que a gente fez. Aqui, tudo fabricado de forma artesanal, dentro da garagem de ônibus mesmo. Eles abriram as portas para a gente aqui em Salvador. E a gente foi lá com toda boa vontade do mundo, cortando alumínio, imprimindo peça em 3D, dentro da fábrica cheirando resina, junto com o cara lá que fazia as peças, né, com fibra de vidro, enfim. Estávamos juntos, a empresa custeou todo o projeto e a gente conseguiu aplicar e coletar os resultados desse MVP, entendeu? Ou seja, aqui a gente conseguiu, de fato, promover para o cliente um teste, de fato, e que a gente conseguiu também coletar informações relevantes para ter melhorias, né? O projeto já mudou em relação a esse aí que está, por exemplo. Então, a ideia do MVP é essa, ok? Aí, Léo, inclusive esse ônibus aí ficou famoso lá em Salvador, hein? É o famoso ônibus 2050 aí, ó. Você tinha que mostrar para eles aquele vídeo, pô, dos caras falando. O ônibus 2050. Eu vou colocar no grupo. Pô, boa. Eu não pensei nisso, não. Vai ser engraçado demais. Pessoal, imagina, você vê um ônibus desse. Pode falar. Léo, deixa eu falar um negócio aqui. A Elis, várias pessoas se manifestaram aí, mas eu quero dizer que eu vi de novo essa história. É emocionante, pessoal. Vocês não fazem ideia da estrada desse cara. Eu queria muito ter presenciado. Pô, velho, obrigado. Ia ser mais legal ainda, sinceramente. Muito bom. E assim, ó, fez um sucesso aqui em Salvador, porque imagina, você vê um ônibus do nada passando com um trambolhão desse no teto. Quando foi para a rua a primeira vez, a prefeitura nem sabia, que a empresa não avisou que ia ter o teste. E aí o ônibus passou 15 dias na garagem, porque a prefeitura esbarrou, e aí veio vistoria, foi uma agonia retada, e a gente conseguiu colocar na rua de novo. E aí, velho, era gravação de vídeo do nada brotando no WhatsApp, no Instagram, foi sensacional, foi uma época realmente muito boa. Deixa eu falar só mais uma outra coisa. Claro. Pessoal, o que eu acho importante desse depoimento do Léo não é só a gente ficar admirado
E claro, né, a gente vê o quanto ele é um cara corajoso, um cara que vai para cima, e o sucesso está reservado para ele, isso eu tenho certeza, né? Mas é para vocês perceberem que tudo é uma questão de aceitar um desafio que brota no coração de alguém, né? Então você vê o problema, como vocês viram, foram convidados a ver, e veem um desafio. E vocês podem superar esse desafio também, né? Então, é tudo uma questão, por isso a gente fez, inclusive, aí tem uma parceria muito legal do Daniel com o Léo, aí nesse time de empreendedorismo, e da Alda com o João no time de desenvolvimento de tecnologias, que o que a gente está querendo é mostrar que tudo isso faz sentido para vocês também, né? Então, por enquanto aqui está tudo um pouco no terreno assim, vocês tiveram muito pouco tempo para pensar num problema, para pensar numa solução, mas não percam a oportunidade de pegar tudo isso e fazer frutificar na mão de vocês. Vocês precisam ver depois, quando tiverem tempo, os depoimentos do ciclo número 1. Pessoas dizendo, olha, não apliquei ainda, mas eu vou aplicar. Isso é lindo demais, pessoal. É você ver que a pessoa tem aquele desejo no coração e que quando você aceita esse desafio, você vai para cima e o sucesso está reservado para você. Então, nesse momento, a gente está aqui, o Léo, o Daniel, eu, o João, a Alda. O que é que a gente quer? A gente quer gerar impacto na vida de vocês. A gente não ganha, não pense que a gente ganha nada. Nós não ganhamos um centavo aqui, como o Léo brincou. Vamos pagar 50. Tudo isso brincadeira. Mas a gente vê o brilho nos olhos de vocês. É isso que dá energia para a gente. Então, podem ter certeza absoluta que nós vamos mover mundos e fundos para ver esse sonho virar realidade para vocês. Tá bom? Então, contem com a gente e usufruam, tá? Porque aí tem um cara que sabe muito, né? Eles sabem muito mais do que eu. Galera, a gente está aqui para ajudar vocês e, como eu falei, né? A história ela vem na hora certa para poder dar um exemplo e também para poder ensinar. E assim, é uma questão de escolha, velho. Eu abri mão de estagiar, de trabalhar, de fato, em empresa, na época, justamente porque eu queria viver esse sonho, entendeu? Então, é uma questão de escolha, assim, se você pode realmente escolher e correr atrás. Eu abdiquei de muita coisa, por padrão de vida mesmo, assim, sabe? Viver com um recurso financeiro bem menos do que eu poderia viver se eu estivesse trabalhando em uma empresa, por exemplo, do que vivendo de bolsa durante todo esse tempo, para poder fazer com que isso acontecesse, entendeu? Então, não é fácil, mas é um caminho muito, mas muito prazeroso de você viver, porque nada paga você ver uma coisa que você pensou no fundo da sua casa ser aplicada em um ônibus de verdade, entendeu? Então, vale a pena. Eu digo para vocês, vale a pena. A gente vai estar aqui para ajudar vocês. Agora, depois, vocês vão ter nosso contato salvo aí, é só falar comigo ou com qualquer pessoa aqui da equipe, que a gente tem certeza que a gente vai ajudar vocês agora e depois do curso também, ok? Então, só para poder fechar aqui nosso MVP, isso tudo concluindo esse vídeo aqui que a gente gravou lá na época para poder... Não, aqui a foto do ônibus na rodoviária de Salvador para poder ver que saiu da garagem, ele foi para a garagem, foi para a rua, que uma vez eu peguei ele, inclusive, história legal, que eu entrei no ônibus, aí começou a chover, né? Falei, pô, legal, começou a chover, eu quero ver se isso aqui vai molhar ou não. E aí tinha um cara na janela, com essa janelinha aqui, né? Do lado dessa janelinha. E ele fechou rapidão. Falei, não vou deixar esse cara fechar. Eu pensei nesse negócio para deixar aberto. Aí eu fui lá, pô, pode abrir, não vai molhar não. Do nada, não falei nada pro cara, né? Aí o cara olha assim, beleza, abriu um pouquinho. Aí não entrou água. Aí ele abriu mais, não entrou água. Ele escancarou a janela dele toda porque não entrou água. E aí depois ele ficava olhando para mim assim, com o cara de, quem é esse louco? Que do nada veio falar comigo isso aqui. E eu desci do ônibus depois, ele ficou lá, felizão com a janela dele aberta, tomando o vento dele, não passando calor. E aí foi uma experiência bem legal. Então aí ele na rodoviária de Salvador, fazendo
chamando a atenção do pessoal. Por exemplo, essa foto aí foi alguém que tirou e mandou pra gente. Foi muito legal essa época aí. Enfim, isso é o MVP. Só deixar esse vídeo para vocês ver aí a conclusão de tudo. Cadê, rapaz? Oxe, não abriu aqui por quê? Enfim, vou abrir no YouTube. Estranho era para ter aberto na hora lá, mas tudo bem. A Areja é uma startup que visa solucionar problemas de impacto socioambiental dentro da mobilidade urbana coletiva. E hoje a nossa principal solução é o Areja Bus, um sistema híbrido de ventilação que utiliza a própria movimentação do ônibus para resolver um problema antigo que existe nesse setor, que é a falta de conforto térmico dentro dos ônibus, aliado a um ambiente que pode ser proliferador de doenças infecto-contagiosas como a Covid-19. Então o Areja Bus, ele traz conforto térmico, qualidade do ar, atingindo a saúde pública da população através de uma renovação de ar constante e independente de dias chuvosos, por exemplo. Tudo isso aliado a um sistema seguro por atender a NBR 15570, ecológico por não emitir CO2 e o melhor de tudo, baixo custo operacional com apenas 1 centavo por quilômetro rodado. É isso aí. Então, foi essa a história que eu tinha para falar para vocês. E agora a gente precisa dar uma acelerada para poder entender como fazer um MVP. Se ficou alguma dúvida, pode falar no chat, Daniel vai respondendo. E se for o caso, Daniel, pode me chamar aqui para poder ajudar, tá bom? Então, aqui eu vou dar para vocês algumas dicas de como vocês podem elaborar o MVP de vocês, ok? Então, primeiros os pontos importantes que a gente tem que entender quando for fazer o nosso MVP. Primeiro, entender qual é o nosso público-alvo, então levar o MVP para o público-alvo de fato, que vai testar a solução. Fazer uma coleta de dados, então, saber se o cliente gostou ou não, o que é que ele gostou, qual a parte ele não gostou, quais são as sugestões que ele tem. E aí isso já entra o seu feedback, ou seja, pergunte para quem usou o que é que de fato eles acharam e tem essas informações reservadas para você, tá bom? E aí você vem a fase de aprimoramento, em que você vai pegar tudo isso que você coletou e melhorar a sua solução, né? Você não vai fazer isso para piorar a sua solução, e sim para melhorar. E se não tiver dado certo, você pode fazer o pivotamento dela, entendeu? Então, se, olha, deu muito errado, mesmo que eu melhore tudo que falaram, ainda assim não vai ficar bom, você pivota. Ou seja, pensa em outra solução, coleta outra ideia lá do brainstorm e faz o ciclo total novamente, ok? E aí, como não construir um MVP? Lembre-se sempre, a ideia é trazer a proposta de valor de vocês para o cliente, ok? Então, vamos pensar aqui no MVP de um carro. Qual a ideia do carro? Promover o deslocamento de uma pessoa, né? Então, você quer promover um deslocamento, uma forma dela se deslocar em algum lugar. Se eu der apenas uma roda para ela, ela não vai conseguir se deslocar, a não ser que ela seja um malabarista, né? Mas se eu der um patinete ou um skate, ela vai conseguir se deslocar. Concorda comigo? Ou seja, aqui o cliente ele já não vai gostar. E a depender do feedback que ele vai te dar, você pode parar por aqui. Sendo que você poderia entregar algo mais simples, em que ele vai usar, vai falar, olha, tá bom, mas eu não quero ficar em pé com esse risco de cair. Eu quero ter algo para pelo menos me segurar. Aí você vai e entrega um patinete para a pessoa consegue se segurar. Mas vai falar, olha, eu não quero ficar em pé. Você vai e entrega uma bicicleta. Ela já senta, ela já pedala. Mas ela fala, eu não quero ter esse trabalho de pedalar. Você vai e faz o quê? Bota motor nisso. Consegue já fazer com que a pessoa ande. Ela fala, mas eu quero, tá muito legal, mas agora eu quero que seja algo mais confortável, mais coberto, mais seguro, digamos assim. Que cabe mais pessoas. Aí você chega no carro, entendeu? Então, é um passo a passo que lembre-se, tudo aqui, tem o quê? A proposta de valor agregada. Tudo aqui promove para o cliente que ele se desloque de um ponto a outro. Diferentemente disso aqui. Você entrega só a roda. Tá, não funciona. Você entrega só o chassi com a roda. Se tiver na ladeira, você vai chegar um momento que você vai bater em algum lugar e vai dar um estrago absurdo. Então a pessoa não vai gostar. Depois você entrega só a carroceria. Ok, e aí?
Não tem nada. E aí, no final de tudo, você entrega um carro. Olha, essas 3 fases iniciais aqui, de tanto o cliente se decepcionar, ele pode não querer nem testar a quarta, entendeu? Então, pensem nisso quando você for fazer o MVP de vocês. Beleza? Então, vamos aos exemplos. Quais são os tipos de MVP? A gente tem MVP de baixa fidelidade e MVP de alta fidelidade. O que é isso? Vamos entender. MVP de baixa fidelidade é algo muito simples que você vai promover para o seu cliente, mas que você consegue testar o seu produto fazendo com que ele de fato use. Então, quais são os tipos que a gente pode ter aqui? Primeiro tipo, landing page. O que é a landing page? É uma página na internet que você cria em que ela não tem funcionalidade nenhuma, basicamente. A única funcionalidade que ela tem é você mostra para o seu cliente o funcionamento da solução, mostra para ele algumas informações e tudo mais, preços, e você cria apenas um botão que faz com que o seu cliente entre em contato com você. Ou então você deixa lá seu e-mail no final da página, entendeu? Basicamente isso. É uma página informacional, só que com link de site, por exemplo, em que você consegue fazer com que o seu cliente entenda um pouco daquilo e entre em contato com você para poder fazer alguma venda, algum feedback, entendeu? Algo do tipo. Então, a landing page, a função dela é basicamente essa. Vocês podem fazer, lança o link na internet, e aí o cliente ele pode entrar em contato com você para poder dialogar ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Ok? Mágico de olhos. Mágico de olhos é muito massa. Por quê? O que é que acontece? Você, no Mágico de olhos, você vai promover o teste, promover ali o MVP para a pessoa e vai simular. A pessoa vai achar que não tem ninguém por trás trabalhando naquilo, mas na verdade tem alguém fazendo a atividade manualmente. Então, por exemplo, foi a IBM, se eu não me engano, foi a IBM, ela lá alguns anos atrás, ela promoveu para o seu, quando o computador ainda estava começando a se popularizar, ela promoveu para os seus clientes um teste, que era o seguinte: você ia falar para o computador e ele iria digitar o seu texto. Então você não precisava digitar o texto, você só falava. E aí a tecnologia ainda não existia. O que eles fizeram? Em uma sala atrás, você colocava uma pessoa no computador com um headphone e a pessoa lá, que era o usuário, também ia estar na frente de uma tela com um headphone. Ela falava, a pessoa que estava lá atrás escutava o que eu estava falando e ela digitava, ou seja, era manualmente. Mas o cliente não sabia disso. Então, para eles, nossa, meu Deus, estou falando no computador digitando. Mas não existia tecnologia. Por isso, o Mágico de Oz, entendeu? O cliente não sabe que aquilo está funcionando de forma manual. Mas ele acha, para ele, a experiência dele é como se realmente existisse essa tecnologia ali fazendo com que aquilo acontecesse. Entendeu? O Mágico de Oz, a ideia é basicamente essa. O cliente não sabe que aquilo está acontecendo por trás, mas você consegue ter um feedback interessante. Então, eles perceberam que, por exemplo, várias pessoas falando ao mesmo tempo, está acabando confundindo a pessoa que está digitando. Entendeu? Eles colocaram várias pessoas lado a lado. Então, já tiveram feedbacks. Inclusive, naquele período, eles acharam melhor abortar aquela ideia naquele momento. Mas foi um case muito legal, utilizando justamente o Mágico de Oz. Ok? A terceira dica é o concierge. Concierge, basicamente, o cliente sabe que é uma atividade manual que está sendo feita por trás de uma possível tecnologia. Então, vamos a um exemplo aqui da EasyTax. Os fundadores da EasyTax montaram lá uma página, uma espécie de landing page, em que a pessoa que queria chamar o táxi entrava na página e acionava lá a página. Eles recebiam um e-mail, ok? E quando eles recebiam um e-mail para essa solicitação, a pessoa falando onde é que ela estava e que ela queria um táxi naquele momento, eles pegavam, eles mesmos ligavam para a companhia de táxi e pediam que um táxi fosse até aquele lugar. Ou seja, o cliente sabia que aquilo estava acontecendo, mas eles conseguiram validar que, de fato, o cliente ele poderia pedir aquilo de forma online, entendeu? Através de uma página na internet, e não está ligando para a companhia de táxi. Ou seja, eles não tinham ainda tecnologia que acionava diretamente, por exemplo, no celular do taxista, que existia uma pessoa em tal ponto da cidade querendo um táxi. Mas eles conseguiram validar aquela hipótese, eles conseguiram promover para o cliente a proposta de valor deles, entendeu?
conseguiram promover aquilo que de fato eles queriam passar para o cliente deles, que era essa experiência do usuário. Então eles ligavam, conseguiam ter ali o fazer com que o taxista chegasse até o cliente deles, só que tudo de forma manual, entendeu? Ainda não tem uma tecnologia por trás. Ou seja, barato e conseguiam testar de forma rápida, né? Que aquilo ali de fato funcionava. Beleza? Qualquer dúvida, chat e áudio. Então esse é o modelo de concierge, tá bom? Tem outro modelo também que é simples, que é os vídeos e slides. Por exemplo, nós fizemos o nosso MVP e criamos um vídeo explicando, né, mostrando ali como é que funcionou, principais características. Vocês podem fazer isso. Vocês podem pegar em um slide e mostrar, por exemplo, eu vou fazer um aplicativo, né? Vai ter aula, né, na montagem de aplicativo com o pessoal de tecnologia que vocês vão perceber. Vocês vão criar telas de como, por exemplo, eu estou na tela inicial aqui, eu clico em entrar. Qual é a próxima tela que aparece? Aparece tal tela com tal coisa, tal informação. Então, você vai montar um slide mostrando essa dinâmica do usuário, entendeu? Como é que ele vai interagir ali no seu aplicativo e você vai mostrar justamente esse passo a passo no seu slide, ok? Então, você pode fazer um MVP utilizando apenas o slide, por que não? E vai promover para o cliente justamente a sua experiência de usuário. Foi o que o Dropbox fez. O fundador do Dropbox, ele, em vez de disponibilizar a plataforma para as pessoas utilizarem, ele criou um vídeo em que ele fazia diversas experiências dentro do Dropbox. O vídeo explodiu, ficou muito famoso, e aí sim, ele viu que fazia sentido lançar a plataforma para que as pessoas pudessem utilizar. Ok? Então, através de um vídeo explicativo, muito bem explicativo, mostrando principalmente ali a dinâmica, né, do funcionamento para o usuário, faz muito sentido vocês fazerem. E isso pode dar muito certo, ok? E aí, galera, entra também os MVPs de alta fidelidade. O que é isso? Percebam, o de baixa fidelidade, você tem algo muito simples, muitas vezes manual, sem qualquer funcionalidade específica, para poder testar o seu cliente. Já o de alta fidelidade, você promove mais coisas para o seu cliente, entendeu? Já tem um trabalho um pouco mais rebuscado naquilo ali. Então vamos a alguns exemplos. Primeiro, um código. Lembre-se, vamos pegar aqui o paralelo de slide. Você montou um slide com o seu aplicativo, certo? Mostrando ali cada tela. O cliente ele não consegue mexer no celular ainda, mas ele consegue ter uma noção de como é o passo a passo daquilo e te dar um feedback, aqui seria interessante ter tal coisa ali naquela parte do usuário. A forma de modificar a senha poderia ser mais assim. Um exemplo só, tá bom? Mas agora você pode ter um código por trás, um aplicativo de fato. Ainda simples, muito simples, mas já tendo alguma outra funcionalidade. Eu posso, o cliente aqui, digamos que seja uma rede social. O cliente ele pode pegar e ainda dar uma curtida, dar uma compartilhada, ok? Sem todas as funcionalidades, mas já existindo um código básico ali por trás para fazer com que aquele aplicativo já funcione. Então você pode ter aí um MVP de alta fidelidade já com código. Um outro exemplo é um site mais funcional. Ou seja, você criou, por exemplo, uma landing page. Eu crio ali a minha landing page só com as informações e um ponto lá para poder o cliente fazer contato comigo. Beleza. Agora, eu vou criar, então, um site funcional, tendo também um código por trás, em que o cliente ele pode ver quanto é o frete, ele pode clicar em tal serviço, dar uma olhada mais, entrar no site, sabe? Procurar mais coisas, além de uma página só, que você vai só rolando até chegar no final, entendeu? Ou seja, um grande cartaz só que em um site. A diferença é essa. Você vai para um site funcional em que você pode clicar em coisas, entrar nele, já interagir de alguma forma, entendeu? De uma forma muito mais parecida realmente com um site real. Então, o site funcional, a ideia é essa. Ainda simples, mas que o cliente vai poder fazer e interagir de formas mais avançadas do que apenas com uma landing page, ok? Claro que existe um pouco mais de conhecimento e recurso para poder fazer. Mas se você já passou por uma landing page, você pode muito bem depois, em outra fase, fazer um site mais funcional para os seus clientes. O case do Instagram é muito interessante justamente porque eles fizeram isso, né? Eles promoveram aí uma página mais funcional na internet em que o cliente poderia curtir, já fazer um tipo de comentário,
postar fotos apenas, por exemplo. E depois disso se tornou num absurdo que é hoje o Instagram, né? Com diversas outras funcionalidades. Cada vez mais eles vão se aprimorando. Um outro ponto é o financiamento pelo cliente. Esse é bem interessante porque, particularmente falando, foi o que aconteceu comigo, né? Com a Areia. O que acontece? Você tem um produto. Principalmente, é muito mais na linha de produto isso, né? Ah, eu quero... eu tive a ideia, né? Estou fazendo uma caixinha de som. Ela tem Bluetooth, USB, cartão de memória e tudo mais. Só que eu ainda não tenho dinheiro para poder mandar fabricar isso. Por quê? Para poder mandar testar com o cliente. Então, eu vou perguntar para o meu cliente, olha, você pagaria para eu fabricar e você testar? Se sim, olha que maravilha, né? E foi isso, justamente isso que aconteceu, por exemplo, com a Movepack. Eles desenvolveram a solução, uma startup daqui do Brasil, de Salvador, se não me engano, inclusive. Desenvolveram uma solução, que é essa mochila que você pode se locomover, né, junto com o patinete aí, e outras soluções que tem dentro da mochila. E aí, eles foram e promoveram, olha, quem quiser pagar, a gente vai vender antecipadamente o produto, vocês vão ter um prazo de tempo X, em que é o tempo que eu vou ter para poder fabricar o produto e entregar para vocês testarem. E aí, quem topa? Eles fizeram isso através de uma plataforma chamada Kickstarter, que é uma plataforma lá dos Estados Unidos, e promoveram esse teste nos Estados Unidos. Então lembre-se do público-alvo. O público-alvo deles não era brasileiro. Né? Você não tem condições ainda de vias, né, estradas, para poder promover algo como isso aqui no Brasil. Então eles foram para um mercado que pudesse promover isso. Então nos Estados Unidos existia uma abertura maior. Eles, claro, né, com toda a competência deles, conseguiram promover isso nos Estados Unidos com clientes de lá dos Estados Unidos. Entendeu? Então, as pessoas pagaram antecipadamente para poder testar o produto. Imagina, só testar o produto. Então isso é muito legal, porque isso valida que o seu cliente ele quer mesmo ter aquilo, velho. Então isso é muito, muito, muito interessante. E foi o que aconteceu com a gente, né? A gente levou a proposta para a empresa de ônibus daqui de Salvador. Falamos, né, quanto custaria para poder fazer um protótipo em um ônibus. Eles falaram, beleza, vamos pagar. Abriram as portas da garagem para a gente fazer tudo lá dentro. E foi o que aconteceu. O cliente já pagou por um teste do produto. E olha que foi o primeiro teste. Então, é uma forma que você tem de conseguir validar que o seu cliente está afim do seu projeto, validar que você pode, de fato, vender, validar preço e a própria solução, que, nesse momento, é o mais importante, né? Depois fazer as melhorias. Massa! Chegamos ao momento chave aqui agora do nosso... Acho que é o momento que todo mundo mais gosta, né? Que é interagir no nosso Kahoot. Kahoot, ó. Kahoot. Daniel, joga esse link aí no chat para a galera. Para todo mundo entrar lá, coloca o PIN. Isso, boa. E vamos pro jogo. Vou compartilhar aqui a tela. Antes de qualquer coisa, ficaram com alguma dúvida sobre esses tipos, esses modelos? Eu sei que eu passei um pouco rápido por eles, então quem tiver qualquer dúvida pode falar antes mesmo de começar a jogar. Ô, professor, Diga aí. no caso, o MVP de baixa fidelidade é um MVP mais simples e o MVP de alta fidelidade é um MVP mais complexo, né? Exatamente, perfeito. Ah, sim, sim. Resumiu perfeitamente aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não temos dúvidas, vamos começar o jogo. Que os jogos comecem. Vou fechar meu áudio para vocês não ficarem com minha voz aqui o tempo todo enchendo o saco. E vou esperar vocês ir respondendo aí a atividade. Mas qualquer dúvida podem falar.
Quando terminarem, por favor, avisem aqui no chat. O lobo mau? A gente vai pegar ele. Por quê? Ele não fica a gente. A gente vai pegar ele. Jesus. Vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mau. E a gente? Ele é mau também. A gente é mal também? Vou anexar esse vídeo no meu slide. Toda vez que terminar o carro, a gente vai colocar isso. Deixa eu ver, acho que todo mundo terminou então, né? Deixa eu daqui. Jamile,
Você terminou ou não? Que apareceu aqui. Tô faltando uma resposta. Dá um sinal aqui, Jamile. Acho que é Jamile que botou. Eu preciso só do retorno da Jamile, gente. A Jamile? Ele tá o Jamile. Ou foi a Janete que respondeu? Vou fechar aqui. Conta de Janete, por isso que responde. Ah, beleza. Massa. Então deixa eu fechar aqui, encerrar o carro. Baixar o relatório. Pronto. Beleza. Essa aqui. Vamos lá. Vamos ver quem foi os vencedores. Dessa vez até eu não sei também. Edu Guimarães em terceiro. Luna Porto. Em primeiro lugar foi João, né? O JP Teste. Então ele vai ficar depois. Calma. Yasmin Gustavo. Parabéns. Deixa eu ver quem ficou aqui a ordem. Luna também tá de hack. Pô, velho, essa galera tá bem demais, viu? Nossa senhora. Digam aí rapidão qual foi a dúvida que vocês ficaram. Ficaram com alguma dúvida do jogo? Alguma pergunta específica? Só pra gente passar rapidão aqui. Eu não tô conseguindo entender o que você tá falando. Eu falei assim, tem uma pergunta do jogo, ou teve mais de uma, que eu fiquei com dúvida, mas agora eu não vou lembrar qual vai ser. Quais vão ser, no caso. Ah, entendi. Mas, ó, Luna Porto, Dudu Guimarães, Yasmin, Gustavo Santana e Gabriel Santos. Bom, tem mais algumas pessoas, 58% aqui, então ficou empatado. Vai ter a Bruna Lopes também, o Guilherme Alves. São as pessoas que vão ganhar aí o nosso pontinho extra. Lembrando, é ponto extra, né, pessoal? Então, fica aí para vocês. Bom, assim, eu gostaria muito de repassar algumas perguntas, mas só se vocês tiverem realmente alguma que ficou muito com dúvida, até mesmo que o horário está um pouco puxado. Se não, a gente vai agora para a parte das fotos. Nossa fotinha. E aí? Ficou alguma dúvida para vocês? João, você errou alguma, João? Eu errei, mas nem lembro qual foi que eu errei. O João ficou de hacker, velho. Pô, esses gifzinhos aí deram uma confundida mesmo. Mas como eu já conheço aí o estilo dos caras, então... Ai, cara. Aquele gifzinho ali, ó, professor, o segundo. Peraí. Deixa eu abrir. No outro Kahoot, você tinha falado que ele tava até apontando. Que era a menina fazendo a carinha falsa. Ah, mas você vai ver. É isso mesmo. Foi isso que eu escrevi no chat. O MVP deve garantir a proposta de valor da solução. Pô, mas aqui eu coloquei porque eu falei milhões de vezes aqui sobre proposta de valor para vocês. E aí a gente colocou a menina fazendo não só para realmente criar essa dúvida na cabeça. Enfim, né, teve alguns aí que foram nessa linha. Esse aqui eu coloquei só porque acho que foi a Elis ter dado muita risada com esse GIF. Aí eu tentei promover aí atrapalhar a mente. Beleza, galera. Então, se não tem muitas dúvidas, vamos fazer nossas fotos. Abram aí. Esse GIF é maravilhoso. Alguém se atrapalhou com esse GIF aí? Não tinha nada a ver com a pergunta, era só para atrapalhar mesmo. Esse aí eu quis assistir tudo. Sensacional. Ou seja, já perdeu tempo, né? Era 20 segundos de resposta. Valeu a pena.
Valeu a pena, né? É isso mesmo. É ponto extra, então tá de boa. Quem vai hoje abrir essas câmeras pra gente brincar um pouquinho de foto? João. Gabriel com sua camisa basqueteira ali. Joga basquete, Gabriel? Não, esse aqui é um uniforme antigo da minha escola, tá servindo até hoje. Vou ter que usar dentro de casa. Boa, é isso aí. E aí, quem mais? Quem mais? Quem mais? Bora, Luna, apareça. Tô negão, infelizmente, não entendi, Dudu. Se eu ligar a câmera aqui, professor, você não vai me ver, não. Ai. Bora, preciso pelo menos mais uma pessoa. Léo Filho, Guilherme. Guilherme sempre aparece, brota aí com a cara de sonda, né, velho? Tá bom, mais ninguém, então vamos tirar esse print aqui. 1, 2, 3 e... Valeu, pessoal. Obrigado. Tamo Até junto, professor. próxima quinta-feira. Não sei se teremos Kahoot, acho que sim. Vamos ver. Mas obrigado aí, viu? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, só falar. Lembrem da atividade, viu? Valeu. Valeu, pessoal. Boa tarde. Um Até a abraço. próxima. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ô, Daniel e Léo também, eu queria um dia marcar uma reunião, caso um de vocês consiga participar, eu agradeço em relação ao Canvas. Eu tava dando, depois que você estava dando aula aqui, eu parei para pensar um pouco sobre a solução do meu problema, ainda mais que Elia saiu e eu quase não vejo Ana Júlia participando, sempre quando eu falo com ela para entrar em contato com a gente, para participar das aulas, ela fala que não está tempo, está fazendo alguma coisa. A única participa de verdade mesmo, Daniel tá de prova, é Maria Clara. Sempre entre em contato, dá um jeito de participar. Aí eu queria para tirar uma dúvida mesmo, porque depois que dei essa aula aqui, minha mente abriu e eu vi que tem alguns pontos aqui que eu reparei na solução que é meio complicado, assim, tem que ser resolvido. Então, eu vou ver um dia assim para gente conversar, tá bom? Pode ser? Beleza, velho. Ó, pra mim, quinta-feira acho que é um dia bom. Viu? Hoje, amanhã, complicado demais. Mas pode ser quinta-feira. Você para Daniel. Tá, vou ver aqui direitinho e falo com vocês. Beleza. Falou. Tchau, tchau. Bom dia. Valeu. Tchau, tchau, galera. Cadê a Samara? A chamada só vai encerrar a gravação quando a Samara sair, né? É mesmo? Acho que é. Cara, hoje foi show, mano. Caraca. Oi, você jogou duro ali, velho. Rapaz, melhor apresentação que você fez até hoje. Parabéns. Muito massa. Deixa eu achar aqui o contato da Samara. Vou pegar que aqui não tem. Aqui no Excel aqui, viu? Lista de coisas funcionando. Cadê? Samara. Oito um 8147. Aqui. Saiu? Ainda não, né?
Não. Não vai entender nada. Rapaz, eu vou. Aí, viu, Não velho? tem uma opção, não tem uma opção do ADM de. Não tem uma Gravação opção do teste. ADM de. Não tem uma opção do ADM de, tipo, Peraí. escolher o participante? Diga aí. Tem a opção do ADM dele, tipo, escolher o participante? Boa. A gente pode pedir pro professor encerrar a chamada lá. Beleza, É beleza. difícil, né? Salvar. Então tá, velho. Valeu. Bom demais hoje. Parabéns. O CAC agora de tarde tirar dúvida dos jurados lá em espanhol. E de noite gravar o PIT. Amanhã é o dia do evento. Se tiver disponível aí amanhã, acho que é Vai ser 19 que horas? horas. Acho que é 9 horas da 19 manhã? horas pelo YouTube. Não, 19 horas da noite. Ah, sim. Pelo YouTube. Vou votar. Que massa, velho. Massa, velho. Valeu, Pivete. É nóis. Valeu.